Olá pessoal, aqui é o William e nesse vídeo do projeto de atualidades do Médio Ensino, a gente vai falar sobre a questão da degradação da Amazônia e a questão fundiária da região. Agora um breve índice do que nós vamos falar nesse vídeo, que é basicamente, a gente vai começar falando sobre a Amazônia Legal, o arco de desmatamento e as queimadas, depois a gente vai falar um pouco da estrutura fundiária da Amazônia, a questão da grilagem e o surgimento do INCRA, depois sobre as populações tradicionais da região e conflitos por terra, e, para terminar, questões mais atuais, como o Fundo Amazônia e o marco temporal, que está sendo discutido. Primeiro, a Amazônia Legal, ela se encontra em todos os estados da região norte, além do Mato Grosso e de parte do Maranhão. Nesse mapa superior, a gente percebe essa região em roxo. É uma região que é de não floresta, ou seja, é uma região que já foi degradada e hoje é ocupada pela urbanização ou pela agropecuária. E essa degradação ela ocorre sobretudo por desmatamento e queimadas, que estão em destaque sobretudo a partir de 2019. A gente tem as queimadas antrópicas causadas pelo homem, que basicamente podem ser sim causadas por pequenos produtores na troca de cultura, por exemplo, mas também podem ser deliberadas e planejadas, usando esse método chamado e conhecido como correntão, que é um método em que dois tratores eles são unidos por uma grande corrente, eles rodam pela floresta derrubando a mata, que fica secando e depois de um tempo é incendiado. No mapa inferior a gente percebe o arco do desmatamento, que é uma região historicamente mais vulnerável ao desmatamento e às queimadas pela expansão da fronteira agropecuária, sobretudo. A ocupação e a degradação também da Amazônia ocorre principalmente, tem um boom a partir dos anos 70, com políticas de integração que buscavam integrar economicamente a região amazônica ao resto do Brasil pela construção de estradas e pela concessão de terras. Sobre a questão da posse de terras, o que predomina na Amazônia também, assim como no resto do Brasil, é o latifúndio, ou seja, grandes extensões de terras com um proprietário que, por vezes, acabam sendo improdutivos. E a gente tem, historicamente, a apropriação irregular de terras, conhecida como grilagem. Antigamente era feito realmente com grilos, eles falsificavam documentos e prendiam em caixas com grilos, que liberam uma substância que amarela o papel e que deixa ele com uma aparência de velho, portanto com uma aparência de válido. Hoje em dia existem outros métodos, mas continua conhecido como grilagem. E por isso, por essas questões, surgiu o INCRA em 1970 para tentar desenvolver e desapropriar terras improdutivas e distribuir para a agricultura familiar na reforma agrária. Quando a gente fala de povos tradicionais na Amazônia, a gente está falando de quem? Principalmente de indígenas, mas também de seringueiros, de quilombolas e de ribeirinhos. E a gente percebe que esses povos, na floresta, na Amazônia, eles ajudam a preservar a floresta. Por exemplo, nas terras demarcadas, terras indígenas demarcadas, a gente percebe que o desmatamento, a degradação da floresta, é muito menor do que nas terras não demarcadas. Os conflitos territoriais eles se dão principalmente pelo conflito dessas populações tradicionais com grupos que querem explorar economicamente de um modo distinto a floresta amazônica, por exemplo, com o garimpo, com a exploração de minérios como ouro, ferro, e também com o pasto, com a degradação da floresta para a criação de pastos, que na verdade é o principal destino dado às terras desmatadas. E a soja, que inicialmente aqui no Brasil se desenvolveu na região sul, cada vez mais se adapta à região tropical pelas, pela transgenia e pela biotecnologia aplicada na agricultura. Para leis para tentar preservar a Amazônia e as terras, são principalmente os códigos florestais, que a gente vai falar agora, e o que a gente já vai falar, como o Fundo Amazônia, ou outras leis de demarcação de terras. O Código Florestal de 65, ele estabelecia áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. As reservas legais, elas são regiões, áreas de uma propriedade rural que necessariamente deveriam ser preservadas, que variam de acordo com o bioma. Na Amazônia, a reserva legal deveria corresponder a 80% da propriedade rural, ou seja, um proprietário rural ele podia utilizar 20% da sua propriedade para fins produtivos, digamos assim, e 80% devia ser a floresta natural preservada. Áreas de preservação permanente seriam áreas que não deveriam ser modificadas, como mata ciliar, morros e encostas.
Em 2012 foi sancionado o novo Código Florestal, que, ao mesmo tempo que flexibilizou as questões de reserva legal e de preservação permanente, também buscou regulamentar pequenos proprietários, pequenos produtores rurais, com o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que basicamente tentou sistematizar e organizar, documentar quem eram os proprietários rurais e onde eles estavam para tentar prevenir o desmatamento e a apropriação indevida de terras como a grilagem, por exemplo. E a flexibilização principalmente se deve à redução e a novas brechas que permitiam que, por exemplo, a área de reserva legal não fosse cumprida, além da consolidação, da regularização de propriedades de imóveis rurais que não respeitavam o Código Florestal antes de 2008. Agora, sobre as últimas polêmicas recentes sobre a Amazônia, a gente tem o Fundo Amazônia e a PEC do Marco Temporal. Primeiro, sobre o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia ele é um fundo de captação de recursos que devem ser destinados à preservação da floresta. Ele existe desde 2008 e ele possui três doadores, que são a Alemanha, a Noruega e a Petrobras. A Alemanha, em 2019, como a gente vê nesse gráfico, ela percebeu que tinha esse pico de desmatamento novamente e se negou a continuar com os repasses. Isso gerou uma polêmica, enfim, conflitos diplomáticos, já que houve até membros do governo que disseram que esse fundo seria um meio de que a Alemanha comprasse a floresta em parcelas. Enfim, as doações foram suspensas. E a PEC do Marco Temporal é uma PEC, um projeto de emenda à Constituição que transita desde 2000, desde o ano 2000, ou seja, não é recente, mas que voltou a ter destaque nos últimos meses. Essa PEC, ele basicamente planeja reconhecer apenas terras indígenas que já eram ocupadas por grupos indígenas em 1988, a data da Constituição. Os grupos indígenas, eles dizem que isso não é correto, já que os indígenas teriam o direito originário à terra, né? Já que antes mesmo do Estado brasileiro eles já estavam aqui ocupando as terras, e que a tese desse marco temporal deixaria de lado as questões de expulsão da terra ou mesmo de ameaça de violência para que os indígenas desocupassem as terras. Já os grupos ruralistas, que em oposição aos indígenas, né, apoiam esse marco temporal e dizem que, basicamente, esse marco temporal é importante para que se tenha algo como um limite. Teve até uma fala de um ministro do STF falando que, se não houvesse essa tese do marco temporal, a, o Estado acabaria tendo que demarcar até Copacabana para os indígenas. Ele falou esse tipo de coisa. E os indígenas rebateram, dizendo que não, grupos indígenas rebateram, dizendo que as demarcações de terras para indígenas só ocorrem em terras que possuem significado efetivo para alguma etnia, e que então não teria chance de um pedido para demarcar Copacabana, por exemplo. E esse caso ele voltou a ter destaque agora, porque no ano passado, em 2019, o STF julgou um caso e utilizou o marco temporal para dar um parecer favorável à etnia Xhokleng, que requisitou a demarcação de uma região, já que eles ocupavam essas terras na década de 1910 e foram expulsos. Então, eles disseram que, como eles foram expulsos antes da Constituição, em 1910, na década de 1910, eles teriam direito a essa terra. Isso acabou trazendo novamente a PEC 215 à discussão. Em outubro de 2020, o STF planejava julgar a validade do marco temporal novamente, mas o que era para ocorrer no dia 28 de outubro acabou sendo adiado e agora não tem mais data. E eu acho que é isso, é importante a gente lembrar que esse vídeo não é para encerrar ou esgotar nenhuma discussão, que é só para apresentar quais são as polêmicas e quais são os conceitos que estão dentro dessa discussão. É isso, obrigado e bons estudos.